Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 20 de maio de 2022, agora 11 horas e 24 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6 e 24 da manhã. Gente, eu tô aqui, tava olhando a Bloomberg, tô aqui no gráfico da BTC, agora a 30.224. Ela claramente já rompeu aqui essa banda de desvio padrão ancorada na VWAP, repetindo o padrão comportamental pandêmico em que ela também rompeu a base dessa banda de desvio padrão. Eu tô nessa banda de desvio padrão porque alguns economistas começaram uma discussão lá na Bloomberg e acabaram aqui no Twitter, estão indignados com a resiliência da BTC, que se mantém ali entre 29 e 30 mil dólares, enquanto as ações continuam despencando. Então, um deles citou essa banda de desvio padrão e eu fui lá nela e vocês vejam que a BTC praticamente replicou o seu padrão comportamental pandêmico, perdeu aqui a base da banda, mas rapidamente incursionou de volta para dentro da banda. Agora, olhem o S&P em relação à movimentação dele na pandemia. O S&P rompeu com força aqui em março de 2020, no crash pandêmico, e logo depois voltou para dentro da banda. Mas aqui nessa crise que está sendo startada em razão desse conflito russo-ucraniano e exponenciada em razão dessa política desastrosa do Fed, que agora vai promover tá promovendo um discurso hawkish e uma conduta hawkish por enquanto, aumentando as taxas de juros. E aqui vocês vejam que o S&P tem muita gordura para queimar ainda. Se ele replicar o evento pandêmico, facilmente o S&P vai perder 3.700. Então, vamos colocar assim, o S&P e a própria Nasdaq ainda tem muita gordura para queimar. A BTC basicamente já queimou todo a sua gordura que era para ser queimada nessa corretiva. Agora a gente está num claro movimento acumulacional de volta para as linhas superiores dessa banda de desvio padrão ancorada na VWAP. A BTC basicamente ameaçou, inclusive, perder aqui a VWAP no semanal, mas rapidamente voltou para dentro, para cima, né, das linhas, da última linha dessa banda. Mas, basicamente, a gente já tem observado o respeito a esse padrão comportamental, olhando aqui a nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, em que ela também ameaçou perder, mas rapidamente voltou para dentro, alcançando de volta a última e a penúltima lower. Essa movimentação da BTC, na minha leitura, é normal. A dominância ainda vai ganhar algum fôlego. Vocês vejam que aqui no gráfico da dominância a gente está em 45,15. Algumas altcoins já estão se despertando, né? A TRX está subindo, a Kusama está ali no nível da estabilidade, mas voltou para 80. Deixa eu ver como é que está a DOT. A DOT está caindo menos 0,10, mas está acima de 10. Enfim, eu tenho para mim que a gente vai encontrar uma resistência mais relevante aqui na dominância, que é o que vai acabar impondo o pump das altcoins, quando a dominância encostar ali em 47, 48, já que ela vai encontrar uma camada resistencial brutal ali na faixa de 47, 48, que impôs essa rejeição aqui da semana de 26 de julho e essa rejeição da semana de 18 de outubro, onde a dominância cedeu e as altcoins deram um pump. Justamente porque quando a dominância sobe muito, quer dizer que o mercado cripto está bear market. A BTC ela acaba caindo menos que as altcoins e a dominância vai subindo. Quando a dominância cede, quer dizer que o mercado cripto está em bull market, porque a BTC acaba subindo menos. A BTC tem, logicamente, uma inércia maior, já que o market cap dela é acima de meio trilhão e ela é mais pesada. Ela é mais paquidérmica, vamos colocar assim. E as altcoins são bem mais leves. Então, quando o bull market voltar, a dominância vai ceder. E eu acredito que isso vai acontecer já no próximo candle ou no máximo em 2 candles semanais. Isso vai rolar, esse pump espasmódico. E tudo isso
tá meio que cronologicamente adequado a todo esse crash que o mundo está vivendo. Agora tem uma reportagem muito interessante na Zero Hedge dizendo que o Fed já ultrapassou o Rubicão. O Rubicão era um rio no norte da Itália que era o limite de aproximação dos generais romanos e suas tropas em relação a Roma. Justamente porque, voltando das campanhas de expansão do Império Romano, eles não poderiam se aproximar muito do poder central romano para não desestabilizar o Império. E o Rubicão é uma expressão no sentido de que atravessou o Rubicão, o caos impera, ou seja, a desestabilidade já está pontificada pelo Fed ter ultrapassado o Rubicão, ou seja, ele com essa expansão quantitativa monetária ad infinitum, que levou o balanço patrimonial do Fed para essa bizarrice de acima de 10 trilhões de dólares, ultrapassando inclusive mais da metade do PIB norte-americano, o Fed acabou criando uma grande ilha da fantasia, um grande castelo de areia, que só uma guerra, só um conflito armado seria capaz de reequilibrar as coisas, segundo essa reportagem. Só que o que acontece hoje entre Rússia e Ucrânia, na prática, é uma guerra por procuração entre o Oriente e o Ocidente. Porque é um erro a gente afirmar que é só os Estados Unidos que estão por trás dessa eficiência ucraniana, já que é nítido que a inteligência britânica, a inteligência alemã, a inteligência norte-americana que está dando precisão para essa resistência ucraniana, uma precisão até cirúrgica. O evento histórico mais próximo do que está acontecendo hoje na Ucrânia seria o Vietnã, onde forças norte-americanas capitalistas fizeram um embate com forças comunistas financiadas pela extinta União Soviética e também pelo regime chinês. O que está acontecendo hoje na Ucrânia é uma réplica muitíssimo mais perigosa, porque o palco, a arena de guerra vietnamita, ela era segura no sentido de que o embate acontecia num território de terceiro mundo, num território distante, asiático. Agora, essa guerra por procuração entre a Rússia e as forças ocidentais, ela é muito mais perigosa e potencialmente muito mais escalável para uma terceira guerra mundial, vamos colocar assim, justamente porque ela se dá em território europeu. E o Vietnã era essencialmente uma arena segura entre o embate ocidental e oriental, um lugar onde os atores de um paradigma nuclear criavam um lugar de luta sem muita capacidade e risco para ambos os lados. Porque o Vietnã, ao mesmo tempo, estava distante da União Soviética, distante da China, não tão distante assim da China, mas muito distante do Ocidente. Então ali era essencialmente diferente do que está acontecendo na Ucrânia. Provavelmente é por isso que a Casa Branca tem negado veementemente que ela não está envolvida nessa guerra. O que a gente não pode subestimar é o potencial desse conflito escalar facilmente para uma terceira guerra mundial, porque se não fosse o Ocidente, a Ucrânia já teria caído. Esse abate de 12 generais russos, toda essa eficiência com lançadores portáteis para dizimar comboios de tanques russos, provém do Ocidente, da inteligência ocidental e dos recursos ocidentais. Então, é uma guerra que, na leitura desse articulista, não tem mais volta. A Rússia ela está redesenhando não só a geopolítica financeira mundial, mas está reequilibrando todo o poderio financeiro do planeta. E o fiel dessa balança, que seria China e Arábia Saudita, ambos estão pendendo para o lado russo. Ou seja, o mundo buscando novas referências de valor, onde o dólar norte-americano está na berlinda e depende diretamente do desfecho desse conflito.
E é muito provável que esse conflito não termine tão cedo, já que, ao contrário do que aconteceu no Vietnã, isso agora envolve o planeta todo, envolve a OTAN, envolve a China, envolve a Rússia. Agora a China está ultimando o seu acordo russo para aquisição do petróleo excedente russo, que a Europa não vai consumir. O corte do Nord Stream 1, que é o gasoduto que hoje abastece a indústria alemã, vai empurrar a Rússia a forceps para a mineração de criptoativos e principalmente BTC. E não se enganem, gente, toda vez que aumenta o poder de mineração da BTC, é como se houvesse injeção de liquidez na BTC. Porque é a conversão de combustível, que é riqueza, em aumento de liquidez na BTC. Ou seja, num cenário desse apocalíptico, Mad Max, em que o mundo busca novas referências de valor, em que todo o desenho geopolítico financeiro do planeta está sendo reescrito, onde a BTC já fez a recidiva comportamental aqui em relação ao evento pandêmico, onde a Nasdaq ainda tem muita gordura para queimar, e o S&P também. Então tudo isso me leva a crer que a gente está nos estertores dessa pernada correcional, e já a BTC vai voltar a estressar as linhas superiores dessa banda de desvio padrão aqui ancorada na VWAP. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu. Vou fazer a autópsia número 6 de Luna, porque tem gente que ainda acredita nessa encrenca. Deixa eu ver como é que tá a Luna agora. Agora tá subindo 5,72, mas vocês vejam que o tombo de ontem foi grande, porque agora ela tá em 0,000013. Tá bom, pessoal? E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.